Nós vivemos na era da informação. Tudo o que nós fazemos é armazenado nessa grotesca rede de computadores chamada internet. Desde os seus almoços, encontros familiares e fotos que você gostaria de esquecer, tudo é armazenado nessa rede. Todos os dias nós geramos cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados. Só para dar uma perspectiva, esse número é tão grande que só nos últimos 2 anos nós já geramos cerca de 90% de todos os dados digitais gerados na história. Isso pode parecer meio assustador, mas na verdade é fascinante. Nós temos a real chance de ser a primeira civilização a ter toda a sua história documentada para que futuros historiadores consigam saber como vivíamos, o que comíamos, quais eram nossas aspirações e os nossos sonhos. De fato, estima-se que em 2065 o número de perfis de pessoas que já morreram vai ultrapassar o número de perfis de pessoas que ainda estão vivas no Facebook. Isso, é claro, levando em conta que nós encontremos outra rede social preferida nos próximos anos. Mas de nada adianta possuir toda essa informação histórica se no futuro as pessoas não conseguirem interpretar essa informação. Será que daqui a 1000 anos as pessoas vão conseguir interpretar os nossos bits? Toda a internet e comunicações digitais funcionam com base em uma unidade binária chamada de bit. Como o nome binário sugere, existem 2 valores possíveis para um bit, 1 ou 0. E tudo o que nós fazemos na internet, desde nossas transações bancárias até fotos e comunicações, tudo isso é processado ao longo de longas cadeias de uns e zeros. A maneira como os bits são armazenados depende da estrutura do dispositivo. Até a década de 50, os bits eram armazenados em cartões perfurados, em que os furos ou a ausência deles indicavam o valor 1 ou 0 da informação binária. E foi só no final da década de 60 que nós finalmente começamos gradualmente a trocar cartões perfurados por fitas magnéticas. Hoje em dia, nós usamos uma versão bem aprimorada das fitas magnéticas para armazenar nossos dados. São os discos rígidos. Só para termos uma noção da evolução, em 1956 o preço por megabyte de capacidade de armazenamento era de algo em torno de R$31.000. Hoje em dia, o preço por gigabyte é de algo em torno de R$4. E não foi só o preço que diminuiu. Em 1956, a massa de um disco rígido era de algo em torno de 910 quilos, sendo que ele tinha 3 megabytes de capacidade de armazenamento. Hoje em dia, um disco rígido de 1 terabyte tem uma massa de algo em torno de 62 gramas. Mas já que estamos falando da massa de um disco rígido, vamos nos aprofundar um pouco mais. Qual é, se for possível calcular, a massa de um bit de informação quando armazenada num disco rígido? Um HD é formado principalmente por 2 partes, uma cabeça registradora, também chamada de cabeçote, e um disco magnético. Para armazenar um bit de informação, a cabeça registradora magnetiza uma pequena região do disco rígido. Dependendo da orientação do campo magnético naquela região magnetizada, o seu computador consegue interpretar aquilo como um bit 0 ou um bit 1. É válido imaginar um HD como sendo composto por vários pequenos ímãs, e é a orientação do campo magnético gerado por esses pequenos ímãs que armazena a informação digital. Só que quando eu disse pequenos, eu realmente quis dizer muito pequenos. Uma região magnética ou um domínio magnético, que é o nome dado à extensão do disco rígido que armazena um bit de informação, é basicamente um quadrado com um lado na ordem de nanômetros, 10 na menos 9 metros. Cada um desses pequenos domínios magnéticos possui algo na ordem de 1.400.000 átomos de cobalto, que é o principal constituinte dessa camada magnetizável. Se nenhum campo magnético externo for aplicado a essa camada, cada orientação de cada pequeno ímã vai estar numa direção diferente, ou seja, como resultado nós veremos um campo magnético nulo, ou seja, nenhuma informação está armazenada naquele domínio magnético. Quando a cabeça magnetizadora magnetiza o domínio magnético, a maior parte dessas orientações de campo passa a ser a mesma, intensificando em várias ordens de grandeza o campo resultante. Mas não é o ato de alterar a orientação de um campo magnético que nos dá a massa de um bit, e sim a quantidade de energia que ficou armazenada por causa da orientação desse campo em relação ao campo externo. Isso é a energia potencial magnética. A energia potencial magnética é similar à energia potencial gravitacional. A natureza possui uma estranha tendência de tentar deixar todos os objetos com o menor nível de energia possível. É por isso que quando eu solto um objeto de uma altura qualquer, ele sempre volta até o chão. Só que na versão magnética da energia potencial, é a orientação entre um ímã e um campo externo que nos dá energia potencial. Só que existem 2 configurações que nos interessam, a menor energia possível e a maior energia possível. A menor energia potencial magnética ocorre quando o ímã e o campo externo estão orientados paralelamente.
com mesma direção e sentido. Isso corresponde ao zero binário, mas o 1 binário corresponde ao ímã e o campo orientados antiparalelamente. Nessa configuração, o ângulo entre os dois é 180 graus. Ou seja, só de armazenar 1 bit de informação num disco rígido, você já está adicionando e armazenando energia no sistema. E é isso que a energia potencial é. Ela basicamente nos diz quanta energia um corpo ou um sistema tem em relação ao outro. Então, para cada interação entre dois domínios magnéticos, nós teremos uma energia potencial magnética média de 1,53 vezes 10 na menos 18 joules. Esse número já é pequeno o suficiente, mas nós temos uma energia. Então, se nós quisermos transformar isso em massa, nós precisamos usar a tão bem conhecida relação entre massa e energia. E a massa correspondente a essa energia é menor ainda, cerca de 1,7 vezes 10 na menos 35 kg por bit. Esse número é pequeno o suficiente para quase qualquer tentativa de eu mostrar o quão pequeno ele é não dar certo, mas eu vou tentar. Imagine que toda a Terra e toda a massa da Terra seja um HD de 1 terabyte. O incremento de massa, se o HD estiver completamente cheio, seria da ordem do primeiro HD citado nesse vídeo, 910 kg. Muito obrigado e até a próxima! Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei e de se inscrever no canal. Dessa maneira você garante que todos os novos vídeos apareçam para você e você também contribui para o crescimento do canal.